Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma semana, né? E junto com ela, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Segunda-feira, dia 5 de março, muita luz, muita, mas muita luz e muita paz aí ao seu coração. Que a bondade divina te envolva, né, trazendo a você toda a inspiração, toda a motivação necessárias para que você realmente possa viver a vida que você tem condições de viver. Meus amigos, há histórias que marcam profundamente, né, a vida de todos nós, principalmente quando grandes gigantes da alma compartilham suas histórias e nos inspiram. Uma dessas histórias que mais me chama a atenção aconteceu exatamente na época obscura da história norte-americana e vietnamita, na famosa Guerra do Vietnã. Não sei se vocês já ouviram falar em Thich Nhat Hanh, ou Mestre Tai. Thich Nhat Hanh é o monge mais conhecido no mundo depois do Dalai Lama. É um homem maravilhoso que tem dedicado a sua vida, um monge zen budista, a espalhar a luz ao mundo, a espalhar o conhecimento, né, que o Buda nos trouxe de forma profunda, relembrando de maneira viva os ensinamentos do Cristo. Aliás, ele próprio fala muito de Jesus. Hoje já um senhor, né, depois de décadas e décadas dedicado à paz mundial, à dedicação da paz mundial. Ele vive em Plum Village, no sul da França, de onde durante muitos e muitos anos foi responsável por, né, ser o guia espiritual de milhares e milhares de pessoas em busca de luz, de paz e de alegria. Enfim, certa vez perguntaram para o Mestre Tai, em uma das suas palestras abertas, qual tinha sido, na opinião dele, ou qual seria, né, o maior problema que um ser humano poderia passar. Ele, como sempre, respirou fundo, se conectando com seu eu sagrado, que era comum à sua natureza, sempre o foi, e de repente ele olha para todos e fala assim: é o desespero. O pior equívoco que qualquer um de nós pode cometer é entrar em desespero. Um ser humano, ele pode acreditar que ele perdeu tudo, nunca a esperança. Porque quando ele acha que ele perdeu a esperança, ele entra em desespero. E o desespero faz ele se desconectar de Deus, da presença divina nas suas vidas. E aí ele dava um exemplo, né, que na época da Guerra do Vietnã, ele e os companheiros monges não podiam naturalmente fazer muita coisa, né? Porque os bombardeios americanos aconteciam de maneira intensa. Então, eles bombardearam uma espécie de campo de paz, onde as pessoas, um hospital improvisado, eram tratados. Então ele, liderando os monges, ainda muito jovens daquela época, disse: a única coisa que nos cabe fazer é continuar, não vamos perder a esperança. E reconstruir um novo bombardeio e destruir o hospital de novo. Aquela sensação de tristeza, aquele desespero tomando conta daquelas pessoas, dos monges mais jovens, e o Mestre Tai, conectado com a luz divina, olha para eles e fala: vamos reconstruir novamente o hospital. Ah, mas e se bombardearem? Isso não é problema nosso. O problema nosso é continuarmos a acreditar, não importa o que aconteça, e reconstruir o hospital. E vocês não acreditam, meus amigos, o que aconteceu? Bombardearam o hospital de novo. E eles foram lá e reconstruíram uma terceira vez. E por incrível que pareça, bombardearam de novo. E eles foram lá e reconstruíram pela quarta vez. Durante 4 vezes o hospital foi bombardeado e reconstruído durante a Guerra do Vietnã. Durante 4 vezes aquelas pessoas abandonaram suas esperanças, entrando em desespero, né? E o Mestre Tai falou: absolutamente, nós não vamos deixar o desespero tomar conta das nossas vidas, porque é a esperança que nos conecta dias melhores, e com certeza a presença de Deus, do Buda, na sua linguagem, né, estará sempre presente dentro de nós enquanto a gente não desistir. Então, meus amigos queridos, essa segunda-feira, que a nossa pílula do nosso amado Evangelho te encontra para mais uma semana. Como sempre, eu não faço a menor ideia de quais são os desafios que estão visitando sua alma, né? Muitos têm dificuldades financeiras, lembram-se, existenciais, muita gente com dificuldade de relacionamento com os parentes, outras pessoas confusas, tem gente que chega a pensar na loucura, vejam só que absurdo, de tentar tirar a própria vida. Pessoas às vezes entregues à depressão, se esquecendo que são responsáveis por modificar seus pensamentos, muitas vezes pessoas perdidas num piloto automático, ignorando quem realmente são.
uma verdadeira potencialidade divina, esperando apenas ser despertada. Então, para você, uma vez mais, a nossa pílula querida, inspirando-se nesse gigante da alma, Thich Nhat Hanh, né, o mestre Tai, nós te pedimos, continue. Nunca deixe o desespero se abater, né, tomar conta do seu coração. Nunca deixe a falta de esperança dormir junto com você em cada noite, que deve ser dedicada ao descanso e, consequentemente, à paz de espírito. Tá certo? Dias melhores, meus amigos, sempre virão, principalmente para as almas e para as mentes que estiverem abertas e alertas para essa importante verdade. Quando o Evangelho é vivo no nosso coração, quando nós o vivenciamos com atitudes de não desistir, não importa o que aconteça, como na reconstrução do hospital, certamente a gente sempre vai sair vitorioso. É o que acontece com aqueles que não desistem de reconstruir suas famílias, por mais difícil que sejam as provas, que não desistem de trabalhar pela libertação espiritual dos seus filhos, né, dos seus pais. Por mais que isso às vezes demore 1, 2, 3 existências, não tem problema, gente. O tempo está a favor da implantação do Evangelho na Terra. O tempo está a favor daquele que tem fé, daquele que recobra as forças, mesmo quando queda de joelhos, se levanta unificado a Deus, unido a Deus e segue adiante. Então, que Jesus te abençoe um dia mais, né? Que essa semana seja iluminadíssima e que você possa sentir essa presença divina, ó, palpitando aí no seu coração. Tá bom? Ainda mais essa semana, né, gente? Ai, que coisa boa. Começa agora, ó, nesse exato momento. Daqui a 6 minutos eu estou gravando a pílula. Faltam 5 para 6, vai ser disparado no seu e-mail. Certamente na hora que você escutar a pílula já vai estar aí no seu e-mail o nosso primeiro vídeo do nosso mini curso, né? Como desenvolver a sua espiritualidade e a riqueza, fazendo com que elas andem juntas. Então, entrem lá no e-mail de vocês, acessem o vídeo. Às vezes o e-mail fica parado na sua caixa de spam. É importante você checar isso, né? Tem gente que fala, o e-mail não chegou. É porque como são muitos e-mails, então às vezes fica parado na sua caixa de spam, na sua lixeira. Então você checa. Mas o vídeo tá lá. Eu só vou te pedir um favor do fundo do coração. Assista o vídeo, deixa a sua opinião. Vai ter um espaço para você deixar a sua opinião. Fale se gostou, se não gostou, que chamou a sua atenção, porque isso vai me orientar a saber exatamente o que você necessita, o que você deseja, para a gente poder naturalmente conseguir, né, alcançar seu coração no segundo, no terceiro e no quarto vídeos que nós vamos lançar essa semana, tá bom? Espiritualidade e riqueza não só podem, como devem andar juntos, principalmente numa mente desperta e num coração feliz. Jesus te abençoe com muita luz e paz, e convites especiais para aquelas pessoas queridas que gostam, né, de generosamente acompanhar, quando é possível, os nossos estudos presenciais. Amanhã, terça-feira, em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, às 18 horas. Você que é de BH, amanhã, terça-feira, no Tribunal de Justiça, estaremos juntos novamente, falando do nosso amado Evangelho. A entrada lá é franca, é só chegar um pouquinho antes, né, para poder conseguir vaga no auditório, é o que os organizadores nos pedem para avisar. E quando for, você já sabe, né, quinta, sexta e sábado, estaremos juntos aí em São Bernardo do Campo, tá bom? Então que Jesus abençoe a cada um de vocês, vai lá, assista o seu vídeo e lembre-se, nunca se entregue ao desespero. A esperança tem que ser viva no coração daquele que ama a Deus e o sente no seu dia a dia. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve.